Olá, está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal projeto de lei que determina a atualização de cálculos para o salário mínimo. Na verdade, é o PLS 31 de 2014, não é isso, senador? Claro. Nós vamos conversar agora com o autor da matéria, o senador Inácio Arruda. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O que motiva essa proposta do senhor? Por que uma atualização desse cálculo? Olha, nós conseguimos, depois de um longo debate que iniciou-se antes do governo do presidente Lula, passou pelo governo do presidente Lula, que tinha concordância com o que nós estávamos propondo, e chegou ao início do governo da presidente Dilma, que finalmente acatou uma proposta que foi discutida com senadores, deputados e com o movimento sindical, que era um cálculo referencial para o salário mínimo. Então você faria o quê? A inflação mais a média tirada dos anos anteriores, dos 2 anos anteriores do PIB. Quase no esforço de recuperar o valor. Para quê? Preservar, né? Era você garantir a preservação, corrigindo a inflação, e permitir um ganho real. E esse ganho real ficaria com uma referência mais permanente. Ora, isso permitiu que o salário mínimo saísse daqueles vergonhosos $70, que era uma referência, e um colega nosso aqui na Câmara, meu colega, e depois meu colega aqui no Senado, o senador Paulo Paim, fazia uma campanha, acho que mundial, porque queria que o salário mínimo fosse de $100, já que é uma moeda internacional, não é uma moeda nacional. Era uma campanha internacional, né? Então, hoje nós estamos acima disso, muito acima disso. Quer dizer, o salário mínimo superou os R$700, tá certo? O seu poder de compra ganhou força no Brasil. E a remuneração, quer dizer, a correção desse salário mínimo tem sido feita a partir dessa regra, que foi uma conquista que nós alcançamos no primeiro ano do governo da presidente Dilma, se mantém, está previsto para que ele vá até o ano de 2015, e a minha proposta é de que ele se estenda ao ano de 2019. Por quê? Porque é uma pressão para eliminar esse tipo de correção, política, né? De correção do salário mínimo, que é um ganho real, e esse ganho real está sendo bombardeado porque ele reajusta quem ganha o salário mínimo que está trabalhando na empresa agora e reajusta os quase 19 milhões de aposentados do regime geral que ganham o salário mínimo. Então ele já tem esse ganho muito importante, que é um ganho relativamente pequeno, acima da inflação, mas muito importante para quem ganha salário mínimo. Muito significativo. E isso também tem um reflexo direto no setor produtivo, não tem? Muito direto. Por quê? Porque hoje quem ganha salário mínimo, infelizmente no Brasil, não pode fazer a sua viagem de férias para Nova York, para Londres, para Xangai, nem para Tóquio, sequer aqui, às vezes, para Buenos Aires ou para um país vizinho nosso. Eles vão consumir esses recursos, normalmente, ali no seu local de moradia, ali na bodega da esquina, ali naquela merceariazinha da esquina, no negócio ali mais próximo, ou numa prestação de um equipamento eletrodoméstico, quase que sempre um eletrodoméstico, que vai beneficiar aquela família. É uma máquina de lavar, é uma geladeira, é um fogão, é uma máquina de lavar louça, que vai possibilitar que aquela família, digamos assim, dispense menos tempo no serviço doméstico. Então, acho que essas conquistas, que aparentemente são muito pequenas para quem ganha bem acima do salário mínimo, elas são muito importantes para quem ganha salário mínimo. Então, essa reposição, apesar de ser pequena, ela tem muita importância para os trabalhadores brasileiros. Agora, além desse primeiro efeito direto, nós temos também o salário mínimo como um parâmetro de cálculos que também interferem na economia, claro, não é isso? Ele, além dele ter reforçado muito o mercado nosso doméstico, o nosso mercado interno ganhou muita força com o salário mínimo, é tanto que talvez o programa social mais significativo dos últimos 10 anos não é exatamente o Bolsa Família, é o salário mínimo. E é a geração de emprego com carteira assinada que tem como referência o salário mínimo. Entendeu? Então, esse é o mais impactante da economia brasileira, tá certo? E é esse salário mínimo com emprego que tirou milhões da miséria. Não foi apenas o Bolsa Família. O Bolsa Família é um outro programa muito importante, muito significativo, só compreende bem quem tem necessidade, quem não tem, acha que isso não tem importância nenhuma.
Mas quem tem necessidade, quem já passou fome, quem não tinha um alimento para dar para os filhos, nem para si, sabe da importância desse programa. Só que nós conseguimos levar o país a uma situação de geração de emprego, mesmo com remuneração pequena, como é o salário mínimo. Só que ela é impactante para o nosso mercado interno. E a preservação, a geração de empregos, com a preservação do valor real do salário mínimo, também interfere na qualidade dos outros salários, também, né? Vai em cadeia isso, né? Porque mesmo que não se queira, não há como ser diferente, o salário mínimo, todas as categorias que se movimentam, que são organizadas, elas partem do salário mínimo para negociar os seus pisos salariais. E isso tem permitido que essas categorias tenham ganhos bem acima da inflação nos seus acordos de trabalho. Tá certo? Seja com greve ou sem greve. Alguns já conseguem ganhos maiores, mesmo sem realizar uma greve na sua categoria. E as que conseguem fazer uma greve, mesmo na área do governo. Você vê a questão dos bancos. Os bancários praticamente têm feito greve todos os anos, e o governo, termina que o governo é uma peça muito importante nesse mecanismo de remuneração, então o governo segura o máximo que pode, mas termina tendo uma greve de quase um mês, e no final o governo tem que dar aquilo que poderia ter dado no início da greve, ou antes de acontecer a greve. Mas os bancários, como assim em referência, porque é uma categoria de muita luta no Brasil, eles têm conseguido esses ganhos reais. E uma importante base de apoio dos bancários é exatamente a remuneração que é dada pelo salário mínimo. Então, se você tem esse piso com uma fórmula engenhosa que os trabalhadores encontraram, de ter um ganho real, desse ganho real ser garantido ano a ano e melhorar a nossa economia, então não é uma porta dupla. Quer dizer, a economia ganha no conjunto, então os que sempre ganharam continuam ganhando, não estão perdendo, só que os que estão aqui na base da pirâmide social brasileira, que ganham salário mínimo, também conseguem ter uma remuneração que não é apenas o seu poder de ganho reposto pela inflação, é um ganho adicional que permite movimentar a economia e melhorar a vida daquelas pessoas. Senador, e no cenário político? Porque, assim, para quem não lembra, ano a ano dessa definição do cálculo do salário mínimo, era sempre um tensionamento entre a aprovação dessa casa e a proposta do presidente da República. Ficava sempre uma coisa meio vindo do governo federal para cá, essa tensão. Isso mudou também, um paradigma de relacionamento desses dois poderes. Esta matéria, quer dizer, essa fórmula engenhosa foi fruto de um debate com o governo, com o Congresso Nacional, mas sobretudo com as centrais sindicais. Os sindicatos de trabalhadores, as centrais sindicais sentaram à mesa com o governo, fizeram a proposta e o governo admitiu aquela proposta. Então isso é uma conquista de todas as categorias de trabalhadores organizadas no Brasil inteiro. De onde é que vem a pressão? A pressão vem não só do setor patronal em geral, porque se o setor patronal puder remunerar de forma mais baixa, fará isso no mundo inteiro. Mas vem principalmente do setor rentista, quer dizer, os financistas, que ganham muito sem aplicar, às vezes, o dinheiro em canto nenhum, aplica em título do governo. Então, eles querem que o governo ajuste mais ainda as suas contas, faça esse discurso do ajuste fiscal permanentemente, que é a lenga-lenga desse setor rentista, para que o governo diminua a remuneração do salário mínimo, porque o fazendo vai diminuir o salário dos aposentados e vai deixar mais dinheiro para a banca. É aqui que está a pressão central. É como você, ao invés de ajustar o salário mínimo de forma mais adequada com a necessidade da população, você desajustá-lo. Que é isso que quer o setor rentista, que ganha sem trabalhar, que ganha sem fazer absolutamente nada e ganha especulando em cima principalmente do governo. Então, por isso que esse setor pressiona o governo e, evidentemente, pressiona também o Congresso Nacional. Por isso que nós estamos propondo, antes que chegue o ano de 2015, porque a política salarial atual vai até o ano de 2015. É vigente ainda. Claro. Então, antes que você liquide o ano de 2015, que já está em cima, digamos assim, que já é o próximo, você estende essa política para o ano de 2019, abre um debate com as centrais sindicais, com o governo da presidente Dilma, que, lógico, é a opinião nossa, ela é pré-candidata e tem o nosso apoio, no caso do meu partido, eu espero que ela seja reeleita nesse caso, tá certo? Mas, digamos que ela vai ter que preparar, porque ela só pode ter direito a uma reeleição, só tem direito a uma reeleição. Sim. É a Constituição brasileira. Então, digamos que ela é eleita, novamente, para um novo mandato, ela tem que preparar o país e
condições salariais dos trabalhadores que ganham o mínimo para o governo que virá, que não será mais o seu, que será um outro governo de qualquer maneira. Então, nós teríamos até o ano de 2019. Então, ela vai ter 4 anos, digamos assim, para discutir a nova política salarial que ficará para o seu sucessor, na hipótese dela ser reeleita. E não sendo, nós já teríamos também garantido, pelo menos para o próximo governo, essa política a política já fica salarial. Garantida. Isso. Senador, para encerrar, perspectiva de tramitação. O senhor acha que esse projeto é votado na CAI ainda, vamos dizer, antes da Copa? Na verdade, esse projeto ele é terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. Tá? Então, ele pode ser votado de forma mais rápida. Eu propus que se fizesse uma audiência pública com as centrais sindicais. A senadora Gleice Hoffmann é a relatora desse projeto. É uma pessoa que tem sempre muita dedicação nas matérias que tem sua responsabilidade como relatora. Essa é uma matéria que diz respeito ao interesse de todas as categorias de trabalhadores, não apenas a uma categoria. Os que ganham salário mínimo, porque é muito importante ter a política de salário mínimo, e os que ganham além disso, porque olham para o salário mínimo. Então, todo mundo está de olho, digamos assim, no bom sentido, na senadora Gleice Hoffmann, para examinar como é que vai ser o seu parecer, e todos na expectativa positiva, porque é o mínimo, nós não estamos tratando do máximo, nós estamos tratando do mínimo. Então, o mínimo, pelo menos o mínimo tem que ser garantido. Nós esperamos que a senadora, com a sua sensibilidade, possa dar um parecer num curto espaço de tempo, que a gente tire essa matéria daqui do Senado ainda antes da Copa. Beleza. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Ligue 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.